Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um Zezo Responde, onde aqui eu estarei respondendo as perguntas que vocês me fizeram na comunidade do canal. Então, sem mais delongas, você deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos nessa, né? Porque a primeira pergunta que temos aí é do Thiago Antônio. Quem você acha que vai acabar com o reinado do Lashley pelo título mundial? Pois é, Bobby Lashley, nosso atual campeão mundial. Quem será que vai tirar o título dele? Se é que alguém irá conseguir? Ou será que Bobby Lashley será eternamente campeão e tal, e tal, e tal? Bom, eu tenho algumas opções em mente. Uma delas é o próprio Brock Lesnar, né? Muito se fala aí do Brock Lesnar em algum momento voltar para a WWE. A gente sabe que o público vai estar voltando a partir de julho ali, no dia 16. E com o público voltando, a WWE se interessa um pouco mais, talvez, em fazer um contrato com o Brock Lesnar e ele voltar para a companhia. Inclusive para o próprio SummerSlam. Então, se ele voltasse, não acho que ele voltaria para ser derrotado. Ele voltaria no hype para vencer. Então, Brock Lesnar é um nome que eu acho que pode sim tirar o título do Bobby Lashley. O outro é o The Fiend Bray Wyatt. Eu acho que ele é o plano B, né? Porque dos nomes que o Lashley já enfrentou, ele derrotou a maioria ali que já é over no show do Raw. Então, ou rola um shake-up ali e alguém do SmackDown vai lá tirar o título dele, ou vai ser alguém do Raw. E alguém do Raw que ele ainda não derrotou, que ele ainda não enfrentou, é o The Fiend Bray Wyatt. E o The Fiend Bray Wyatt constantemente volta pra rota do título mundial universal. Constantemente está disputando esses cinturões aí grandes. Então, acho que é outro nome que deve tirar o título dele. E a outra opção é quem vencer o Money in the Bank nesse ano, né? Também pode ser dessa forma que o Bobby Lashley perca o seu título. Ele perca aí, então, para alguém que virar Mr. Money in the Bank, para depois fazer um cash nele e ele perdeu o cinturão. Inclusive, uma coisa que eu tava conversando com o Jean recentemente, ele falou e eu concordo. É bem possível que o vencedor nesse ano seja um babyface, para meio que fazer o público se animar ali com o cash dele depois, já que vai ser bem no retorno do público esse Money in the Bank que a gente vai ter na edição de 2021, né? Então, em resumo, é isso. A próxima pergunta é do Ra Aranha. Qual a sua estipulação de combate favorita? Cara, Last Man Standing. Eu gosto muito de Last Man Standing porque ela é quando normalmente leva o adversário até o limite, né? É quando não tem muito asterisco, não tem aquela questão de venceu, mas não convenceu. É quase impossível você vencer uma Last Man Stand sem convencer, porque você tem que deixar seu adversário 10 segundos caído no chão. Não são 3 segundos com o ombro na lona, não é com o rolamento igual muitas vezes acontece, com algum roubo, com um pé na corda, esse tipo de coisa. Não, Last Man Stand não tem desculpinha. Você ficou 10 segundos no chão, você perdeu, não tem o que reclamar. E pra você conseguir deixar seu adversário 10 segundos no chão, você tem que muitas vezes lutar muito mais do que uma luta normal. Você tem que quebrar ele na mesa, tem que quebrar ele na cadeira, dar paulada, jogar ele no meio da arena, tem que fazer diversas coisas ali para deixar seu adversário exausto. Então não adianta, Last Man Stand normalmente você vence e convence. Por isso que eu gosto dessa estipulação, porque ela é brutal, você tem que utilizar todo o seu arsenal de golpes, utilizar os objetos. É a luta eu acho que mais completa que tem dentro do Pro Wrestling, né? É a luta eu acho que mais raiz, mais extreme mesmo. Porque Extreme Rules match tem que acabar no 1, 2, 3. E 1, 2, 3 eu acho que ainda não convence tanto. O que convence é a contagem de 10 segundos com o cara no chão. Agora, tem aquela questão, né? As mais modernas aí acabaram aí tendo algumas estratégias de você burlar essa questão de você vencer e convencer, que é basicamente você amarrar seu adversário, você conseguir ali fazer com que seu adversário fique algemado, não consiga se levantar. Aí zoa, né? Aí zoa um pouco essa questão de você vencer e convencer, porque muitas vezes você só foi esperto, só teve uma estratégia mesmo ali, mas na luta em si você não estava realmente merecendo vencer, entre aspas, né? Mas é uma estipulação que eu gosto bastante. Normalmente eu escolheria essa como minha favorita. E aí temos a pergunta do Lord Golter, né? Por que você acha que o reinado do Drew McIntyre foi tão decepcionante depois de ter sido bem construído com a vitória em cima do Lesnar? Você também preferia que ele tivesse continuado o heel depois que ganhou aquele título? Então, primeiro, eu não acho que o reinado do Drew pelo título mundial tenha sido decepcionante. Eu discordo aí dessa sua afirmação. Não acho. Pelo contrário, achei muito legal o reinado do Drew. Acho que em alguns momentos ali teve alguns problemas, mas foi mais na questão do booking, não exatamente culpa dele. Mas se você for pegar ali, ó, ele fez ótimas lutas lá desde
ele ter vencido o Brock Lesnar, depois lá a rivalidade com o Seth Rollins, a primeira que ele teve com o Lashley, as lutas que ele teve com o Ziggler também ali, né, as rivalidades, o próprio envolvimento dele ali com o Heath Slater num segmento, achei bem legal. Eu acho que eles perderam mão do Drew a partir da rivalidade com o Randy Orton, porque aí teve lá uma luta no SummerSlam que foi bem decepcionante, depois alongaram lá para aquele combate onde eles tiveram, que foi bom até lá de ambulância, mas que teve interferências e por isso o Orton perdeu. E aí o Orton foi vencer lá no Hell in a Cell, né? Que realmente eu concordo, o Orton tinha que ter vencido ali naquele momento. Demoraram um pouco pra fazer isso, né? Mas ok, aí eu pensei que tinha acabado a rivalidade, mas não acabou. Ele se torna campeão ali, pra depois o Drew recuperar rapidamente o título. Esse pra mim foi o grande erro, fazer o Drew ter recuperado ali. Ele poderia ter voltado pra essa rota a partir de janeiro, talvez, ali a partir do Royal Rumble, mas aí ele já voltou ali praticamente 2 semanas depois de ser campeão. Mas mesmo assim, mesmo eles voltando a ser campeão, ele fez umas coisas boas. A rivalidade ali pequena, mas o bom combate com o Roman Reigns no Survivor Series foi muito interessante. Depois ali, contra o AJ Styles também, era um adversário relevante que ele teve ali pra enfrentar, pra derrotar, apesar das circunstâncias de interferência do Miz e do Morrison. E depois o próprio Goldberg ali que ele bateu, né? Ok, o Goldberg não vai lhe dar uma grande luta, mas é um grande adversário que você derrota. É ótimo pro seu currículo também. E encerrando depois ali, defendendo seu título dentro de uma Elimination Chamber Match. Ou seja, o Drew, ele teve uma variedade de desafiantes no reinado dele. E isso é muito bom, até porque os fãs vivem elogiando lá o Seth Rollins e o CM Punk, de que o reinado deles foi bom porque foi longo, mas também teve uma variedade de adversários, não repetiu o mesmo durante muitas vezes, basicamente ali cada pay-per-view ou cada 2 pay-per-views era desafiantes diferentes, então isso que deixou interessante. O Drew teve isso, o Drew teve diversos desafiantes diferentes ali durante seu reinado, então eu não acho que tenha sido decepcionante, eu acho que um ou outro momento ali erraram no booking, mas ele foi sim um bom campeão. Eu pelo menos sempre gostei, embora uns ou outros ali botassem defeito. A questão é que ele foi bucado como top guy. Eu não concordo que ele deveria ter seguido o Rio, não. Eu acho que, primeiro, ele já tinha feito face turn lá desde que ele ganhou o Royal Rumble. Então não foi nem depois que ele virou campeão mundial que ele virou face. E segundo que, até então, nos primeiros 6 meses, você não tinha o Roman Reigns, que era até então o top guy. E quando voltou, ainda voltou Rio. Então você tava sendo um top babyface. Quem que teria ele como babyface forte? Não tinha nenhum. Então fizeram o Drew ser, e o Drew foi. O Drew foi interessante, teve atitudes ali, não foi aquele babyface super bonzinho. Eu curti ainda, ele até teve a luta lá com o Sheamus também, vale lembrar isso, mas aí a luta final mesmo deles não era já mais valendo o título, porque ele já tinha perdido já o título lá pro Miz, mas enfim, eu não achei decepcionante. E aí a pergunta do Felipe Vaz. Não estão acabando com a credibilidade do Rollins, nem lembro a última feud que ele venceu. Pois é, vamos lá. A última que ele venceu acabou sendo aquela lá com o Brock Lesnar e depois teve até lá um combate com o Braun Strowman, né? Ele derrota o Brock Lesnar no SummerSlam, beleza. Mês seguinte ele derrota o Braun Strowman e você pensa, bom, o cara é campeão universal, o cara ganhou na WrestleMania do Lesnar, depois ganhou no SummerSlam, ganhou agora do Braun Strowman. A partir de agora ele é uma super estrela dentro da WWE ali, que dificilmente vai ser batido facilmente ali, né? A partir de agora ele tá super credível e tal. Aí vem o The Finn. Ele perde a rivalidade pro The Finn, perde seu título pro The Finn Bray Wyatt. Aí vem a rivalidade com o Kevin Owens, rivalidade longa, ele perde a rivalidade pro Kevin Owens lá, o combate da WrestleMania, etc. Aí ele começa a rivalizar com o Drew McIntyre, que tinha virado campeão mundial. Ele perde a rivalidade pro Drew McIntyre, também lá valendo o título mundial. Aí ele entra naquela rivalidade longa com o Rey Mysterio. Ele perde a rivalidade pro Rey Mysterio, mesmo ganhando algumas lutas. Com o Murphy, mesma coisa, ganha algumas lutas, mas perde a rivalidade também. E aí mais recentemente perdeu aí pro Cesaro. Vai continuar a rivalidade provavelmente, não sei, talvez ele ganhe na próxima. Mas ele acabou perdendo na WrestleMania, ou seja, desde que ele derrotou o Brock Lesnar, ao invés de ele subir o nível, ao invés de ele estar ali num patamar, por exemplo, de Roman Reigns ali, sabe? Os caras mais fodas dos últimos anos ali, que dificilmente você vai bater eles, né? Que eles estão credíveis suficientes aí pra estarem sempre no topo. Igual, por exemplo, hoje é o patamar do Drew e do Lashley, que mesmo que um ou outro às vezes perca, mas está sempre na rota de título mundial, ou pelo menos título de midcard ali, sempre dominante, perdendo pouquíssimas vezes, não foi o caso, né? Acabou não sendo o caso deles. O Seth Rollins não é o único que passa por isso, o Kevin Owens e o AJ Styles também passam um pouco por isso, que é a questão da WWE não dar sequência. O cara vira campeão, 2 meses depois tá irrelevante, ou tá perdendo a maioria das rivalidades, ou tá na divisão de duplas ali largado, né?
é não dar sequência. Ela monta os planos, faz o cara chegar no topo, e quando ele chega no topo, não faz ele se manter, faz ele ir caindo ali, supostamente para elevar outros nomes, mas vale lembrar que todo mundo que o Seth Rollins tentou elevar, passou ali depois o tempo que ele foi derrotado por aquele adversário, o adversário não evoluiu, o adversário não ganhou nada, ou seja, só serviu pro Seth Rollins perder mesmo à toa. Então, assim, é o que eu tava comentando há muito tempo, não é só o caso do Seth Rollins, o Kevin Owens passa por isso, o AJ Styles passa por isso, outros nomes passam por isso. O ano passado, nesse momento, tinha certos nomes que estavam com push. Esse ano eles já nem estão na WWE, alguns deles. Ano que vem, os que estão com push nesse momento, ano que vem podem nem estar na WWE ou podem estar esquecidos, podem estar jobbers. Ela não dá sequência, por isso que não consegue construir grandes estrelas, grandes Star Powers. Quem consegue ser Star Power? Roman Reigns, porque constantemente consegue ter o push, consegue se manter aí credível. O Seth Rollins era pra estar nesse nível, mas parece que depois que ganhou do Lesnar, os caras meio que falam, chega, vamos desistir dele, ou então, a partir de agora, vamos diminuir aí o ritmo dele. E aí, é até difícil você querer que ele se torne campeão mundial universal na fase que ele tá atualmente, sabe? Porque antes ele precisaria de uma sequência de vitórias aí pra voltar a ter credibilidade, pra pelo menos disputar frente a frente com o Lashley ou com o Roman. Porque hoje, se a gente fosse realista, ele perderia muito fácil.